Ligado, né? A grande novidade, ou as grandes novidades, são essas que estão no GC aí para vocês na tela. Lula chama suspeitos de animais selvagens. Só que os depoimentos desse casal suspeito contradizem o que Alexandre de Moraes passou para a Polícia Federal. E é isso que a gente vai explicar aqui para vocês. Antes de colocar até a fala do advogado do casal suspeito, o casal Mantovani, tanto o Roberto Mantovani Filho quanto a Andrea Mantovani prestaram depoimento na Polícia Federal ontem, lá em Piracicaba, onde o Alex Zanata, que é genro deles, também já tinha prestado depoimento, isso no domingo. Então agora, passados aí esses 3 dias de depoimentos, a gente tem todos os envolvidos tendo sido ouvidos ali pela Polícia Federal. A grande notícia do dia, em relação a esses depoimentos, é uma contradição, agora registrada oficialmente ali na Polícia Federal, em relação à versão dos suspeitos e à versão do Alexandre de Moraes, né? A principal argumentação do Moraes nessa história toda é que ele e a sua família foram ofendidos e que o filho recebeu um tapa no rosto. Essa é a versão que foi passada pelo Alexandre de Moraes para a Polícia Federal e a versão que a gente passou para vocês no programa de segunda-feira aqui no Trending Topics, também sempre deixando claro que era a versão do STF junto à Polícia Federal, né? E agora, com a oficialização da versão dos suspeitos, a argumentação do casal de que eles negam as agressões, que tenha havido qualquer tipo de agressão, e dizem terem sido ofendidos pelo filho do Alexandre de Moraes, que eles nem sabiam que era o filho do Alexandre de Moraes no ato ali da confusão. Resumidamente, essas são as contradições ali nos depoimentos. E agora, vamos ouvir o que o advogado do casal disse ali na saída da Polícia Federal lá em Piracicaba, depois dos depoimentos de seus clientes. O senhor Roberto deixou claro que jamais proferiu em momento algum qualquer ofensa direcionada ao ministro, realmente reconheceu que houve um entreveiro com um jovem que estava ali no local e que esse jovem, eles sequer sabiam quem era, somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento que se tratava de um filho do ministro. Que não houve na área de embarque qualquer contato com o ministro e que realmente o contato que houve relativamente ao ministro Alexandre foi visual e num segundo momento foi um contato pessoal, mas quando o ministro sai dessa sala VIP para vir retirar o seu filho da área externa, onde estava havendo um desentendimento com esse grupo. Então tá aí um trechinho, né, da declaração do advogado, dando voz então a essa versão que foi passada de forma mais detalhada e oficial ali no depoimento à Polícia Federal, né? Agora o próximo passo é a Polícia Federal esperar para receber as imagens lá do aeroporto de Roma, onde teria acontecido esse crime na sexta-feira. Já houve o pedido por parte da Justiça Brasileira e aí há todo um procedimento, um trâmite meio burocrático para essas imagens serem liberadas lá na Itália e chegarem aqui até o Brasil e chegarem especificamente nas mãos da Polícia Federal. Isso é importante para esclarecer alguns pontos, né? Principalmente esses pontos divergentes aí entre as versões do Alexandre de Moraes e do casal, para ver se realmente houve um ato hostil, uma agressividade ali contra o Alexandre de Moraes e o filho dele, para ver se era mesmo de conhecimento dos suspeitos que o filho do Alexandre de Moraes era o filho do Alexandre de Moraes, o que o casal nega. E aí tudo isso é importante para a gente entender se houve um crime, qual é o crime, qual a gravidade do crime, né? Se fala tem crime contra a democracia, mas aí tem que entender qual versão aí tá mais condizente com a verdade, né? Tentar entender realmente o que aconteceu. Eu acho que as imagens é que vão esclarecer isso com mais propriedade, né? Ontem também chamou atenção aí em meio a essa parada do depoimento do casal, uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão na casa, no condomínio, numa cidade vizinha ali, em Santa Bárbara do Oeste, onde mora o casal Mantovani. Então, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nesse condomínio, que também fica aqui no interior de São Paulo, né, tanto Piracicaba quanto Santa Bárbara do Oeste, para quem não é aqui do estado. Um computador e um celular foram apreendidos nessa operação que aconteceu ontem. Não encontraram o celular do Roberto nessa operação, encontraram só o celular da Andrea. Os mandados foram autorizados pela ministra Rosa Weber, presidente do STF. E a decisão do STF foi meio questionada pelo advogado do casal. Eu vou colocar esse vídeo aqui também na tela para vocês, ali na entrevista que ele deu na saída da Polícia Federal. Doutor, a gente acabou de receber a confirmação sobre o mandado de busca e apreensão na casa dos 3 investigados.
Uma defesa avalia um mandado emitido pela ministra Rosa Weber? Eu acredito assim, primeiro, toda decisão judicial ela deve ser respeitada, mas eu acredito que se o Supremo Tribunal Federal tivesse conhecimento dos depoimentos que foram prestados hoje, eu acredito que muito provavelmente uma decisão dessa não saísse. O que foi feito no carro aqui, que foi vistoriado o carro dos clientes do senhor? Na verdade, uma busca em torno de celular, querendo encontrar alguma vinculação de algum deles com alguma questão relacionada à urna eletrônica, ao ataque golpista, o que não existe em absoluto. Isso é ofensa. Doutor, com relação aos mandados, para ficar bem claro, foram cumpridos mandados na casa, na residência deles em Santa Bárbara do Oeste, e no carro, o mandado buscava celulares. O senhor pode explicar melhor o que foi buscado aqui? O mandado... Eu não sei ainda o resultado das diligências. Onde foram as buscas? Onde foram? Houve buscas e onde foram? Residência e automóvel e busca pessoal. Eles saíram daqui com os celulares que eles chegaram ou não? Eles não vieram para cá com celulares. Então eles não foram até Piracicaba com o celular, então também não encontraram nada no carro deles ali, mas na casa encontraram o celular da Andrea e um computador, que foram apreendidos. De forma geral, o advogado passa uma versão de que há uma, sei lá, é meio desproporcional toda essa movimentação por parte da Polícia Federal pelo que teria acontecido lá no aeroporto de Roma. Esse é o entendimento do advogado, é o entendimento do casal. Aí o ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu essa reclamação do advogado e escreveu um tweet lá no Twitter. Polícia Federal pediu busca e apreensão no âmbito da investigação por agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família, baseado no artigo 240 do Código de Processo Penal. A medida se justifica pelos indícios de crimes já perpetrados. Tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertadas pelos investigados. Sobre a proporcionalidade da medida, sublinho que passou da hora de naturalizar absurdos. Então, no entendimento da Justiça e do ministro da Justiça, as coisas estão caminhando como tem que caminhar no sentido de apurar, de investigar o que aconteceu. E aí, diferente do Flávio Dino, que por mais que tenha defendido ali o seu peixe nessa história, ele foi comedido, né, nas palavras dele aí no Twitter. O Lula não foi nada comedido. O Lula hoje deu entrevista, hoje pela manhã, horário de Brasília, deu entrevista lá na Cúpula de Bruxelas, no finalzinho da Cúpula de Bruxelas, e nessa entrevista ele foi questionado sobre o assunto e, ele deu meio que uma voadora ali no casal suspeito, voadora com as palavras dele, né? Chamou os suspeitos de animais selvagens. Eu vou colocar agora esse trechinho do Lula aqui, em mais um capítulo dessa polêmica toda envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. O que está aparecendo é que existe uma vontade majoritária das pessoas de que o ódio, sabe, surgido durante o processo eleitoral tem que ser extirpado. Sabe, ninguém consegue viver azedo todo dia, ninguém consegue viver amargurado todo dia. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Essa é a fala do Lula aí que tem repercutido nas últimas horas. Ele concedeu essa entrevista hoje, né? E uma declaração, no mínimo, polêmica também do Lula aí, né? Não poupou aí adjetivo.